Bem-vindo ao canal Locra, onde histórias ganham voz, motores rugem e cada capítulo é uma corrida contra o impossível. Eu sou Ana Correia, criadora de Linha de Fogo, uma saga que se passa em um mundo onde 20% da humanidade nasceu com habilidades extraordinárias, e onde as pistas deixaram de ser apenas arenas esportivas para se tornarem campos de batalha movidos a adrenalina, poder e destino. Hoje, você vai acompanhar a jornada de Axel Kane, um jovem piloto de 18 anos, ambicioso, talentoso e tão veloz quanto teimoso. Ele sonha em alcançar a Liga Suprema de Velocidade, mas um acidente inesperado lança direto para Town Springs, uma cidade pequena com grandes segredos. É lá que Axel vai aprender que ser um campeão não é só sobre acelerar, vencer ou aparecer, é sobre quem você escolhe ser quando o mundo tenta frear seus sonhos. Será que Axel vai deixar o ego no retrovisor e descobrir o que realmente significa correr para a vitória verdadeira? Se você ama histórias cheias de ação, emoção, drama e reviravoltas dignas de cinema, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a próxima curva pode mudar tudo. Compartilhe com seus amigos. A corrida começa agora. Capítulo 2 – O preço da insensatez. Axel sentiu o peso do colar metálico em volta do pescoço como se fosse mais do que um simples inibidor de poderes. Era um lembrete brutal de sua impotência. A coleira, um modelo antiquado da primeira geração, não deveria estar em uso, mas sim exposta em um museu. O xerife Hank Ryder, robusto e com olhos que pareciam carregar décadas de frustrações, trancava a cela com um olhar cansado. Isso aí vai manter você sob controle, velocista. Nada de corridas mágicas por aqui. Hank disse, sua voz grave cortando o silêncio. Axel tentou argumentar, sua voz saindo em um tom desesperado, quase suplicante. Escuta, eu não fiz isso de propósito. Meu amigo está ferido, ele precisa de ajuda. Eu só perdi o controle. Hank balançou a cabeça lentamente, cruzando os braços em uma postura de autoridade inquestionável. O amigo você pode esquecer por enquanto. Aqui, você responde pelo que fez. Ele inclinou-se levemente, o tom ficando ainda mais sombrio. Você destruiu a estrada principal. Essa estrada é a espinha dorsal desta cidade. Axel sentiu um nó apertar em sua garganta. A imagem de Finn preso no trailer, sangrando, lutando para respirar, continuava cravada em sua mente. Ele tentou mais uma vez acessar sua velocidade, um reflexo instintivo de sua natureza, mas foi recebido apenas por uma onda nauseante de vertigem. A coleira não apenas inibia seus poderes, ela bagunçava tudo, tornando cada tentativa uma tortura. Na manhã seguinte, Axel foi levado ao tribunal da cidade. O prédio, no final de uma rua poeirenta, parecia mais um celeiro transformado em tribunal improvisado. As vigas de madeira rangiam com o vento, e as paredes mal pintadas deixavam o ambiente quase opressivo. Pequenos grupos de moradores locais se aglomeravam para assistir, olhos curiosos e hostis fixados no velocista. Axel estava inquieto, suas pernas mexiam sem parar em uma ansiedade incontrolável. A porta dupla do tribunal se abriu com um rangido longo e agudo. O som de uma bengala batendo no chão ecoou como um prenúncio sombrio. Um homem entrou lentamente. Sua figura, embora marcada pelo tempo, emanava uma presença que silenciava a sala. Cabelos tingidos de cinza caíam em mechas desalinhadas, e seus olhos finos eram de um cinza frio, como cinza sufocando o fogo que um dia queimou nelas. Ele usava um terno semiformal, sem o blazer, e um casaco funcional cujas mangas ocultavam seus braços. Sua perna direita era claramente uma prótese, e seus passos rudimentares faziam sua bengala ressoar pelo chão de madeira. Arlo Whitaker, o juiz da cidade, sentou-se atrás de uma mesa de mogno preta com um suspiro profundo, como se preferisse estar em qualquer outro lugar. Batendo o martelo com força exagerada, ele olhou para Axel como se estivesse diante de uma aberração. Senhor Kane, você não é bem-vindo aqui. Não precisamos de mais problemas em Town Springs. E você trouxe destruição. Ele fez uma pausa, deixando a sala mergulhar em um silêncio quase insuportável. Considerando sua habilidade, ou a falta de controle sobre ela, a pena deveria ser definitiva. Axel engoliu em seco, a palavra definitiva ecoando em sua mente como uma sentença de morte. Definitiva? Como assim? Ele finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca e insegura. Arla ajustou os óculos, pegou uma pilha de documentos e começou a ler com a precisão cruel de um carrasco. Execução. A palavra reverberou como uma sentença definitiva, arrancando suspiros e murmúrios da plateia. O salão murmurou em choque,
Mas Arlo ignorou. Sua voz continuava metódica e implacável enquanto lia as cláusulas que justificavam a sentença. As leis de restrição de velocidade são claras. Artigo 1º. Todos os velocistas estão proibidos de utilizar suas habilidades de supervelocidade fora dos ambientes regulamentados. A voz do homem se tornou um zumbido distante para Axel. Execução. A palavra voltou à sua mente, mais nítida, cruel. Ele balançou a cabeça, tentando expulsá-la, mas o peso da coleira inibidora ao redor de seu pescoço o ancorava na realidade. Sem sua velocidade, ele se sentia quebrado, uma sombra do que era antes. O uso de supervelocidade em áreas urbanas, rurais, ou qualquer local não autorizado será considerado crime de alta gravidade. Axel levantou os olhos, varrendo o salão com o olhar. Os rostos à sua frente eram uma mistura de medo e raiva. Eles o culpavam pela estrada destruída, pelo caos que ele trouxe à cidade. Causou danos irreparáveis a propriedades públicas. Penalidade máxima. Axel sentiu o sangue gelar, e antes que pudesse protestar, uma voz firme interrompeu a sala. Com todo respeito, meritíssimo, acho que podemos pensar em uma alternativa. Todos os olhares se voltaram para uma jovem mulher que se levantara da defesa. Lucy Harper, a advogada local, exalava confiança. Seus cabelos dourados caíam em ondas suaves, e seus olhos escuros pareciam enxergar além das aparências. Caminhando até o centro da sala, ela encarou o juiz com uma serenidade desafiadora. Tawny Springs não precisa de mais sangue, meritíssimo. Precisamos da estrada, e ele precisa de uma chance de redenção. Lucy indicou Axel. Ele destruiu, então ele conserta. Arlo bufou, mas o murmúrio de aprovação entre os presentes fez suas sobrancelhas arquearem. Ele não gostava de ser contestado, mas parecia ponderar. Ele não vai durar 2 dias aqui, disse o juiz com desprezo. Lucy inclinou a cabeça, o mesmo sorriso confiante nos lábios. Só há uma maneira de descobrir. Axel passou a noite em um quarto minúsculo na pensão da cidade, o som do vento zunindo do lado de fora como um lembrete constante de sua prisão. A coleira ainda pesava em seu pescoço, um lembrete implacável de sua vulnerabilidade. Cada vez que fechava os olhos, via Finn, machucado, a vida escorrendo por entre seus dedos. O medo do futuro, misturado com a culpa do passado, era um veneno lento que consumia sua alma. Olhando pela janela, Axel viu o céu escuro acima de Tawny Springs. Ele sabia que a estrada era apenas o começo. Seu verdadeiro desafio seria provar que ainda era mais do que o peso daquele colar. Mais do que o erro que todos acreditavam que ele era. Na manhã seguinte, Lucy surgiu na pensão com uma energia inesperada, carregando um misto de boas notícias e uma advertência silenciosa. Axel estava sentado em um canto, o rosto abatido e os olhos distantes. Quando ela entrou, ele ergueu o olhar com um resquício de esperança que ele mesmo não tinha percebido estar guardando. Seu amigo Finn está bem, anunciou Lucy, o sorriso que iluminava seu rosto contrastando com o ambiente austero do pequeno quarto. Está internado na cidade vizinha, mas está fora de perigo. A reação de Axel foi visceral. Ele sentiu os joelhos ameaçarem ceder enquanto um alívio esmagador percorria seu corpo. As imagens do acidente, as lembranças de Finn preso e ensanguentado, recuaram como uma maré que, por fim, começava a se afastar. Ele está bem, murmurou Axel, quase como se não acreditasse em suas próprias palavras. Graças a Deus, ele levou as mãos ao rosto, a voz embargada de emoção. Lucy, no entanto, permaneceu firme, cruzando os braços enquanto o observava. Sua postura dizia que ainda havia muito a ser feito. Não me agradeça ainda, disse ela, cortando qualquer comemoração precoce. Seus olhos se estreitaram, fixos no colar metálico que ainda adornava o pescoço de Axel. Essa coleira só sai quando você provar que pode fazer algo de bom com o que destruiu. Consertar essa estrada não é um castigo, Axel. É uma segunda chance. Não a desperdice. Axel assentiu devagar, sentindo o peso do compromisso que ela exigia. Ele sabia que tinha muito a provar, não apenas para os outros, mas também para si mesmo. A tarefa parecia simples, quase banal: consertar a estrada principal que ele havia destruído em seu momento de descontrole. Porém, para Axel, aquilo era um pesadelo em câmera lenta. Acostumado a ultrapassar limites e quebrar barreiras, ser forçado a um trabalho meticuloso e lento era como um castigo existencial. Sob o sol escaldante,
ele começou com as ferramentas que Lucy havia providenciado. Uma pá, um carrinho de mão, sacos de concreto e alguns moldes para nivelar o pavimento. Os primeiros minutos foram suportáveis, mas, à medida que as horas passavam, a paciência de Axel se esgotava. Isso não é para mim, resmungou ele, olhando para a estrada destruída como se fosse um inimigo pessoal. Em um impulso, ele decidiu que poderia terminar tudo em um único dia. Afinal, ele era Axel Kane, o prodígio velocista. Pegando os sacos de concreto, ele começou a despejá-los de forma apressada, ignorando os moldes e os níveis que garantiriam um acabamento correto. Usou as ferramentas de qualquer jeito, com pressa e sem atenção aos detalhes. O suor escorria de sua testa, mas a cada erro ele apenas redobrava a velocidade, tentando corrigir o que havia piorado. No final do dia, o resultado era um caos. Concreto espalhado de forma irregular, buracos que ele não havia preenchido adequadamente, e partes que sequer secariam direito. Para Axel, aquilo parecia aceitável. Mas, quando Ankh-Rider chegou ao local, com as mãos firmemente plantadas na cintura e um olhar sarcástico, ele desmontou a ilusão de Axel com uma única frase. Belo trabalho, campeão. Parece que um terremoto passou por aqui. Atrás de Ankh, Lucy surgiu com uma expressão tão sombria quanto o crepúsculo. Ela olhou para a obra e depois para Axel, a irritação nítida em cada linha de seu rosto. Você realmente acha que isso é suficiente? Perguntou ela, a voz baixa e controlada. Axel bufou, largando a pá no chão. Olha, eu tenho uma corrida em menos de 3 meses. Isso é perda de tempo. Sua frustração explodiu em palavras, enquanto ele gesticulava para a estrada como se fosse uma prisão. Lucy cruzou os braços, inclinando-se levemente para ele, sem recuar diante de sua irritação. Talvez seja exatamente disso que você precisa, Axel. Disse ela, as palavras cortando como lâminas. Você corre para fugir de tudo. De responsabilidade, de seus erros, das pessoas que tentam ajudá-lo. Mas aqui, você não pode fugir. Axel sentiu o impacto das palavras dela como um golpe inesperado. Lucy não desviou o olhar, seu tom era firme, mas havia algo mais ali, uma preocupação genuína, um desejo de que ele aprendesse algo com aquilo. Você é talentoso, Axel, mas seu talento não vale nada se você continuar agindo como se estivesse sozinho no mundo. Continuou ela. Se quer sair daqui, precisa começar a ouvir. A aprender. Ele desviou o olhar, o orgulho ainda ferido, mas a verdade das palavras de Lucy ecoava em sua mente. Por mais que odiasse admitir, ela estava certa. Ele precisava ser mais do que um velocista. Mais do que um garoto arrogante tentando provar algo para o mundo. E, pela primeira vez em muito tempo, Axel decidiu tentar. Na manhã seguinte, Axel estava novamente na estrada. O céu ainda estava tingido de tons rosados pelo nascer do sol, e o ar carregava uma calma quase desconcertante. Ele já estava vestido para o trabalho, jeans sujos do dia anterior, botas desgastadas e uma camiseta branca manchada de poeira. Lucy chegou logo depois, segurando uma prancheta e um sorriso discreto que Axel não conseguiu interpretar. Bom dia, campeão. Dormiu bem? Disse ela com um tom ligeiramente provocativo enquanto se aproximava. Axel, que estava dobrado sobre uma das ferramentas, apenas bufou. Claro. Nada como sonhar com concreto e martelos. Lucy riu suavemente, sua risada leve ecoando no ambiente vazio. Ela se aproximou, apoiando-se contra um dos postes de madeira que ladeavam a estrada. Bem, talvez hoje você consiga fazer mais do que um terremoto. Ela levantou a prancheta, mostrando um esquema detalhado do que precisava ser feito. Vamos tentar seguir o plano desta vez? Axel ergueu uma sobrancelha, pegando o papel com um ar de falsa irritação. Plano? Pensei que eu fosse o cara que fazia tudo de improviso. Não duvido. Respondeu Lucy, com um sorriso que misturava ironia e paciência. Mas improviso só funciona quando você sabe o que está fazendo. E, me desculpe, mas você ainda está bem longe disso. Axel abriu a boca para retrucar, mas algo na firmeza suave dela o fez fechar de novo. Ele olhou para o esquema, suspirando como se estivesse se rendendo a uma batalha. Tudo bem. Vamos fazer do jeito certo. Disse ele, relutante, mas com um tom de sinceridade que surpreendeu até a si mesmo. Enquanto o dia avançava, Axel trabalhou com uma determinação que não mostrará no dia anterior. Lucy permaneceu ao seu lado, guiando-o,
apontando o que precisava ser ajustado e, ocasionalmente, zombando de seus erros, mas sempre de forma que arrancava um sorriso involuntário dele. Certo, agora você precisa nivelar essa parte antes de despejar o concreto, explicou ela, ajoelhando-se ao lado dele e demonstrando com uma ferramenta. Axel observou, tentando absorver o que ela dizia. Ele ergueu a ferramenta, hesitando antes de começar. Assim? Perguntou, sua voz carregando uma rara nota de vulnerabilidade. Lucy inclinou-se para olhar, aproximando-se o suficiente para que Axel sentisse o perfume leve dela, algo que cheirava a flores silvestres. Quase. Respondeu ela, ajustando suas mãos na ferramenta. Aqui, assim. Agora tente. Dessa vez, Axel conseguiu fazer direito, e Lucy sorriu com aprovação. Olha só, acho que você pode até ter um futuro nisso. Brincou ela, levantando-se e espanando as mãos. Axel riu de leve, surpreendido pela sensação de satisfação que o trabalho bem feito lhe trouxe. Não me diga que eu vou acabar trocando as corridas por construção de estradas. Retrucou ele, com um brilho travesso nos olhos. Lucy sorriu, mas seu tom ficou mais sério, embora ainda amigável. Você tem potencial, Axel. Não só como velocista, mas como pessoa. Só precisa parar de correr das coisas que realmente importam. As palavras dela ecoaram, atingindo-o de forma inesperada. Ele tentou disfarçar a vulnerabilidade que sentiu, desviando o olhar. Por que você se importa tanto? Perguntou ele, quase sem pensar. Eu sou só um cara que arruinou a estrada da sua cidade. Lucy o observou por um momento, os olhos dela suavizando. Porque você não é só isso. Eu vejo alguém que pode ser mais. E, talvez, ela hesitou, mas o sorriso voltou ao seu rosto. Talvez eu goste de projetos difíceis. Axel ficou em silêncio, um sorriso meio torto surgindo em seu rosto. Pela primeira vez, sentiu que havia alguém que o via além de sua velocidade ou de seus erros. Ele não sabia como lidar com isso, mas, no fundo, gostava. No final do dia, quando o sol já estava se pondo, os dois estavam sentados na beira da estrada. Axel limpava as mãos sujas com um pano enquanto Lucy examinava o progresso. Está melhor, disse ela. Ainda não perfeito, mas você está aprendendo. Axel olhou para a estrada e depois para ela, sentindo uma estranha sensação de orgulho. Você é sempre assim tão mandona? Brincou ele, um sorriso se formando no canto dos lábios. Lucy revirou os olhos teatralmente, mas riu. Só com quem precisa. E você, Axel Kane, definitivamente precisa. Ele riu, o som genuíno e leve, e por um momento, os dois ficaram ali, em silêncio, observando o horizonte. Era um silêncio confortável, cheio de possibilidades. O palco estava iluminado com um brilho quase ofuscante, refletindo na carroceria cintilante de Victor Blaze. Ele se reclinava na poltrona de couro com um sorriso largo e falso, como se fosse o dono do mundo. O auditório estava lotado, e o som das câmeras disparando era quase tão constante quanto os suspiros dos repórteres que se esforçavam para captar cada palavra do corredor mais provocador do circuito. Victor ajeitou o microfone em sua frente, uma atitude que parecia mais um gesto teatral do que necessidade real. Sua jaqueta preta, adornada com logotipos de patrocinadores, brilhava sob as luzes. Ele olhou ao redor como se estivesse avaliando o valor de seu público. Vamos lá. Podem perguntar o que quiserem. Eu sei que estou na boca do povo, ele disse, sua voz arrastada exalando uma confiança ensaiada. Uma repórter mais corajosa levantou a mão. Victor, o que você tem a dizer sobre o desaparecimento de Axel? Você acha que ele aparecerá a tempo para a corrida em Los Angeles? O sorriso de Victor se alargou, mas seus olhos estreitaram, revelando algo mais ácido por trás da fachada amigável. Axel? Sério? É disso que estamos falando? Ele riu, um som artificial e quase incômodo. Escutem, eu não estou aqui para falar de lendas desaparecidas. Estou aqui para vencer. E, sejamos honestos, Axel era apenas um garoto com sorte. O auditório murmurou, surpreso pela falta de tato. Victor ergueu as mãos teatralmente, como se estivesse pedindo calma. Não me entendam mal. Axel tinha talento. Mas sabe o que dizem sobre a pressão, não é? Ou você vira diamante ou desmorona. Parece que nosso querido velocista escolheu a segunda opção. Outro repórter tentou intervir. Mas Axel tem um histórico incrível. Muitos o consideram um dos melhores.
Victor o interrompeu com um gesto abrupto. Melhor? Melhor em sumir sem avisar, talvez. Vamos falar sério. Ele está com medo. Medo de mim. E eu não o culpo. Eu seria um pesadelo também se estivesse no lugar dele. A sala ficou inquieta, e Victor aproveitou o momento para ajustar sua postura, inclinando-se para frente como se quisesse envolver a audiência em um segredo. E não vamos esquecer Darius. O grande e velho Darius. Quanto tempo faz desde que ele foi relevante? 10 anos? 15? É até fofo ele achar que ainda pode competir. Mas a verdade é que ele não passa de um peso morto na pista. A tensão no ar era palpável. Alguns jornalistas trocaram olhares incômodos, mas Victor continuou, saboreando cada segundo de atenção. Olhem, eu sou o futuro deste esporte. Não é arrogância, é um fato. Enquanto Axel está perdido sabe-se lá onde e Darius se arrasta por aqui como um fantasma, eu estarei lá, na linha de chegada, com o troféu nas mãos. Vocês podem anotar isso. Uma pergunta mais ousada veio do fundo da sala. E se Axel voltar? Você acha que conseguiria vencê-lo frente a frente? Victor piscou, fingindo surpresa exagerada. Se ele voltar? É claro que vou vencer. Mas eu não vou segurar minha respiração esperando. Ele está fora do jogo. E se por um milagre aparecer, bem, é melhor ele estar pronto para ver o que é um verdadeiro campeão em ação. O som das câmeras e o burburinho da audiência eram quase ensurdecedores. Victor se levantou, ajeitando a jaqueta com um gesto triunfante. Ele acenou para o público como se estivesse saindo de um palco após uma performance impecável. Obrigado, pessoal. Nos vemos em Los Angeles. E lembrem-se, não importa quem esteja na pista, eu sou o favorito. Ele saiu do palco com passos largos, deixando para trás uma sala cheia de olhares intrigados e céticos. Porém, uma coisa era clara. Victor Blaze sabia como fazer barulho. A pergunta que ficava no ar, no entanto, não era sobre ele. Era sobre Axel e o que aconteceria se ele realmente voltasse. Após a entrevista explosiva, Victor Blaze desapareceu da vista das câmeras, mas não do radar dos curiosos. Enquanto os jornalistas terminavam de redigir seus artigos, ele já estava em sua limusine personalizada, um veículo exagerado, repleto de telas, alto-falantes e um minibar cheio de bebidas exóticas. Com um toque na tela do console, ele ordenou ao motorista que seguisse para um de seus locais secretos, o Clube Obsidiana, um santuário exclusivo para os poderosos e entediados. O clube era uma antiga fábrica abandonada, reformada com opulência, onde os ricos e famosos se reuniam para escapar dos olhos do mundo. Uma aura de mistério cercava o lugar, com suas luzes roxas e vermelhas pulsando ao ritmo de uma música ensurdecedora. Para entrar, era preciso um convite especial, ou, no caso de Victor, apenas seu nome. Ele era mais do que um cliente habitual, era um dos patronos mais generosos, conhecido por organizar as noites mais extravagantes. Assim que Victor entrou, foi recebido com aplausos e assobios. As pessoas se inclinavam para cumprimentá-lo, suas vozes se misturando em um coro de elogios e adulação. Ele adorava aquilo. Cada gesto seu, desde ajeitar o colarinho da jaqueta até acenar casualmente, parecia ensaiado para maximizar sua aura de superioridade. Subindo para o lounge VIP, Victor foi acompanhado por uma pequena comitiva de amigos. Na verdade, um grupo de oportunistas e bajuladores que orbitavam ao redor dele em busca de sua generosidade. Lá em cima, a festa estava apenas começando. Garrafas de champanhe estouravam, servidas em taças que brilhavam sob a luz negra. Alguém tocava uma música eletrônica experimental, e a pista de dança fervia de energia. Mas o verdadeiro espetáculo acontecia nos bastidores. No centro do lounge, Victor puxou um pequeno controle remoto do bolso. Com um clique, uma seção da parede se abriu, revelando um salão secreto. Ali, o luxo se misturava ao bizarro. Almofadas de veludo, esculturas futuristas e um jogo de luzes que parecia hipnotizar quem ousava encarar. Nas mesas, substâncias ilegais estavam à disposição como se fossem aperitivos. Agora, senhores e senhoras, é hora do verdadeiro show, anunciou Victor, com um sorriso enviesado, enquanto acendia um charuto que exalava um cheiro doce e enjoativo. Entre risadas e gritos de euforia, o salão começou a encher. Famosos, influenciadores e figuras do submundo apareceram como se tivessem surgido das sombras. Cada um carregava uma aura de mistério e decadência. Victor estava no centro,
comandando tudo com uma mistura de carisma e arrogância. No canto, um jornalista undercover observava a cena, tentando manter a calma. Ele havia passado semanas tentando infiltrar-se naquele ambiente e agora tinha a chance de expor o verdadeiro Victor Blaze. Mas, conforme a noite avançava, o espetáculo atingiu um nível de absurdo que ele não poderia ter previsto. Uma mesa foi empurrada para o centro do salão, e sobre ela, uma estrutura metálica com várias projeções holográficas surgiu. Era um jogo de apostas ilegais envolvendo desafios bizarros, desde pequenas corridas em miniaturas a competições de habilidades peculiares. Victor apostava valores absurdos, rindo e provocando os outros jogadores a superarem suas ofertas. Em determinado momento, ele atirou um bracelete de ouro sobre a mesa. "Quem vai ter coragem de me desafiar?" Ele bradou, com os olhos brilhando de empolgação insana. O clímax veio quando o jogo virou uma competição de influência. Victor convocou pessoas do público a se juntarem a ele, transformando o salão em uma orgia de excessos, bebida, música, risadas e corpos se misturando em uma cena que parecia saída de um delírio. Nada era proibido, e Victor reinava absoluto naquele caos controlado, como um imperador moderno de moral duvidosa. O jornalista, escondido em um canto, registrava tudo. As cenas eram surreais, bizarras demais para serem verdade, mas ali estavam. A verdadeira face de Victor Blaze, um homem cuja fome de poder e atenção não conhecia limites. Enquanto o sol começava a nascer, banhando a cidade com uma luz fria e indiferente, Victor finalmente desabou em um dos sofás de veludo, cercado por resquícios de sua noite de excessos. Ele olhou para o teto, exalando uma última baforada de seu charuto. Um sorriso satisfeito dançava em seus lábios, como se não houvesse consequências para seus atos. Mas, lá fora, o mundo já se preparava para o que viria a seguir. E com Axel ainda desaparecido, a pergunta permanecia: quanto tempo Victor conseguiria manter sua coroa antes que ela fosse arrancada? Darius Steele estava em casa, mas sua casa era tudo menos ordinária. Uma espaçosa propriedade cercada por jardins floridos e um campo de treinamento particular, era o refúgio perfeito para o veterano das pistas. No centro do gramado, um pequeno palco havia sido montado, ladeado por cadeiras para a imprensa e um banner com a frase: "Correr rápido, viver bem". Era um evento beneficente, e Darius estava prestes a anunciar uma doação generosa para um programa comunitário que oferecia treinamento esportivo para jovens em situação de vulnerabilidade. Quando ele apareceu no palco, o impacto foi imediato. Com sua presença imponente, Darius não precisava de artifícios para chamar atenção. Ele vestia uma camisa polo simples e calças de algodão, contrastando com a imagem luxuosa que muitos esperavam de uma lenda das corridas. Ao seu lado, sua esposa, Helena, segurava a mão de um dos filhos do casal, enquanto o outro, mais novo, estava no colo de Darius. "Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui hoje", ele começou, sua voz grave e cativante ecoando no microfone. "Este projeto não é sobre mim ou sobre corridas. É sobre as pessoas. Sobre dar aos jovens a oportunidade de correrem atrás de seus sonhos, não importa de onde venham." O discurso foi breve, mas emocionante. Ele falou sobre sua própria infância, crescendo em um bairro humilde e encontrando nas corridas um caminho para escapar da violência e da pobreza. Quando terminou, a plateia o aplaudiu de pé, mas ele parecia mais interessado em abraçar seus filhos do que em saborear o momento. A sessão de perguntas da imprensa começou, e uma das primeiras foi direta: "Darius, você estará competindo em Los Angeles contra Victor Blaze e, caso Axel apareça, contra ele também. Como se sente ao enfrentar esses dois pilotos tão diferentes?" Darius deu um sorriso que parecia desarmar qualquer tensão na sala. "Victor e Axel são corredores incríveis. É um privilégio dividir a pista com eles. Victor tem uma energia única. Ele traz intensidade às corridas, o que é bom para o esporte. E Axel? Bem, Axel é um prodígio. Ele tem algo que não se pode ensinar: instinto. E eu realmente espero que ele esteja em Los Angeles. O esporte é melhor com ele." Outro repórter levantou a mão. "Alguns diriam que você está em desvantagem por causa da idade. Como responde a essas críticas?" Darius riu, um som profundo e genuíno. "A idade é um presente. Ela traz experiência e paciência. Claro, eu não sou tão rápido quanto era aos 20, mas não subestimem o que 30 anos de corrida podem ensinar. Na verdade, acho que minha família pode confirmar.
Eu sou muito mais estratégico agora do que quando era mais jovem. Helena assentiu, sorrindo, enquanto o filho mais velho levantava o polegar em apoio ao pai. A plateia riu com a cena. Um jornalista mais incisivo tentou provocar. Victor Blaise foi bem crítico em sua última entrevista, tanto sobre Axel quanto sobre você. Algum comentário sobre isso? Darius permaneceu calmo, mas seu sorriso diminuiu um pouco. Victor tem o direito de expressar sua opinião. Eu prefiro deixar minhas respostas para a pista. No fim do dia, as palavras não vencem corridas. O evento terminou com Darius descendo do palco e se misturando com os participantes. Ele apertou mãos, tirou fotos e passou tempo ouvindo histórias de jovens corredores aspirantes. A energia ao seu redor era contagiante. Ele irradiava humildade e liderança. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Darius foi visto empurrando o balanço de seu filho mais novo no jardim. A cena parecia um quadro vivo, e muitos ali perceberam que, mesmo com o peso da competição, Darius Steele tinha algo que o diferenciava. Ele corria não apenas para vencer, mas para inspirar. Com o fim do evento beneficente, a propriedade de Darius Steele finalmente encontrou o silêncio que só o entardecer podia trazer. O céu, tingido de laranja e dourado, refletia nas janelas da casa principal, onde Darius e sua esposa, Helena, estavam sentados em uma varanda que oferecia vista para um campo repleto de flores silvestres. Helena segurava uma xícara de chá, enquanto Darius, com os pés descalços e ainda usando a camisa polo do evento, olhava para o horizonte com uma expressão de calma rara. Era um momento de paz, longe das câmeras e das expectativas que pesavam sobre ele como uma lenda das pistas. Você estava incrível hoje, como sempre, disse Helena, quebrando o silêncio. Sua voz era gentil, mas carregava um tom preocupado que não passou despercebido por Darius. Obrigado, meu amor. Mas algo me diz que tem algo mais na sua cabeça. O que foi? Ele virou-se para ela, seus olhos atentos e calorosos. Helena hesitou por um momento, girando a xícara em suas mãos. Finalmente, suspirou. É a corrida em Los Angeles, Darius. Você sabe como eu fico toda vez que chega essa época. Cada vez que você entra na pista, fico pensando, e se algo acontecer? Sua voz falhou no final, e ela desviou o olhar para esconder as lágrimas que ameaçavam cair. Darius se inclinou, segurando delicadamente as mãos dela. Ele esperou até que ela olhasse para ele novamente antes de falar, sua voz baixa e tranquilizadora. Helena, eu entendo. Você tem toda a razão de se preocupar. Não sou mais tão jovem quanto antes, ele disse com um pequeno sorriso, tentando aliviar o peso da conversa. Mas você sabe o quanto essa corrida significa, não só para mim, mas para todas aquelas pessoas que estavam lá hoje. Não se trata apenas de competir, trata-se de mostrar que ainda vale a pena lutar, independente da idade ou dos desafios. Eu sei, Darius. E eu admiro isso em você. Sempre admirei. Mas você tem 39 anos agora. Seu corpo não é o mesmo. Helena parou, olhando para ele como se quisesse gravar cada detalhe de seu rosto. Eu não quero que você se machuque, ou pior. Darius soltou um suspiro profundo, segurando ainda mais firmemente as mãos dela. Eu prometo que estou sendo cuidadoso. Meus treinos estão planejados, meu corpo está forte, e minha mente, clara. Sei que o risco está lá, sempre esteve. Mas também sei que quando estou na pista, estou no meu elemento. É onde eu sinto que estou vivendo plenamente. E eu nunca faria isso se achasse que não poderia voltar para você e as crianças. Helena ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Finalmente, ela assentiu lentamente, embora a preocupação ainda estivesse evidente em seus olhos. Só prometa que vai ouvir seu corpo, Darius. Que vai saber quando for a hora de parar. Sua voz era um sussurro, mas carregava o peso de um pedido sincero. Eu prometo, disse ele, inclinando-se para beijar a testa dela. Mas, até lá, vou fazer o meu melhor para correr não apenas por mim, mas por todos que acreditam que nunca é tarde demais para continuar sonhando. Os dois ficaram ali, observando o sol desaparecer no horizonte, deixando o céu pontilhado de estrelas. O silêncio voltou, mas desta vez era confortável, cheio de compreensão e amor. Darius passou o braço em volta de Helena, e ela recostou a cabeça em seu ombro. Por um breve momento, o mundo parecia parar, permitindo que ambos aproveitassem a calma antes da tempestade de Los Angeles. E assim encerramos mais um capítulo de Linha de Fogo. Se o seu coração acelerou,
Se a adrenalina bateu forte ou se você já está ansioso pela próxima corrida, não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma ultrapassagem, reviravolta ou momento épico dessa saga. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram ação, velocidade e boas histórias. Aqui no canal Locran, cada capítulo é um novo caminho, e você faz parte dessa jornada. Obrigado por assistir, e nos vemos na próxima curva.